Porque eu fiz uma tretinha de cenário e em vez de trazer uma ou duas, eu trouxe 3. Porque eu fiz a primeira, eu falei, cara, tem que ter a segunda. As 3, na verdade, são 4, mas as 4 são 3. Então vocês vão ver, tá? Eu peço perdão aí que eu vou me alongar, mas eu não resisti. E eu copiei parte desses enigmas aí de fontes fidedignas e confiáveis. E vocês podem ou não saber de onde eu tirei, mas eu não vou me explicar, tá? Então é o seguinte, o fogo eterno e a água sagrada. O fogo eterno vai ser o plot de um pedaço da campanha do pessoal. Como é que vai funcionar? O grupo ele deve buscar por algum motivo, alguém que vai contratar, alguém que... Ele vai buscar algum tipo de chave, um item especial, uma arma, um componente de magia, alguma coisa que é importante para o cenário, parte da aventura deles. Só que esse item, ele vai se revelar há pouco tempo para eles, só que a história dele é que ele já tá perdido, já tem séculos. Perdido não, quer dizer, nem todo mundo sabe onde ele tá, mas... Ele tá esquecido já tem muitos séculos. Ele foi... Ele estava perdido há muitos séculos atrás e foi encontrado por um senhor da guerra. E esse senhor da guerra montou em volta do lugar onde esse troço estava todo o império dele. Montou castelo, montou cidade e tudo mais aonde esse item estava. O problema é que por mais que o senhor da guerra tenha descoberto esse item, ele nunca conseguiu pegar. Porque esse item está protegido. Então por vários anos... Ele fez campanha, chamou galera e fez de tudo que ele podia para pegar essa chave, esse item. E enviou centenas de pessoas para a morte. Por quê? Porque existem desafios lá que impedem a chegada até onde está o item. E o negócio você entrou, você só sai se você pegar o item. Se você não conseguiu, você fica por lá e morreu. Então não tem quem volta para contar a história. Você só tem coisas antigas que sabe-se lá, através de profecia, de oráculo, que foi liberado isso daí. Então, no leito de morte, esse senhor da guerra chamou todos os escribas dele, cancelou todo o material que ele tinha sobre o assunto e mandou os caras fazerem um documento só com algumas escritas mágicas lá. O cara fez as escritas mágicas, os escribas fizeram, ele queimou todo o material que tinha, não sei, esse troço, e matou os escribas tudo. Catou o item, entregou pro filho dele, fez os magos selarem a entrada, entregou a chave pro filho dele e falou assim, vai meu filho, eu tenho fé que um dia você consegue. Só que o filho dele não conseguiu e passou para o outro filho, e esse troço foi passando de mão em mão, até que por algum motivo o contratante do grupo tem o pergaminho mágico e a chave de onde ele tá. Essa é o plot inicial. Beleza? Como é que funciona? O grupo ele vai ter que entrar na cidade, encontrar a caverna e entrar na caverna para pegar a chave. É simples, tá? O pergaminho ele não abre de jeito nenhum. Ele só abre dentro da caverna onde o item vai estar, que eles têm que pegar. Então a chave mágica que eles têm, eles abrem essa caverna, eles entram, o pergaminho vai se abrir, a porta vai fechar e a chave vai ficar lá dentro fechada. Ou seja, se o grupo voltar, eles abrem. Se o grupo morrer, a chave se desprende e se liberta pro lado de fora para que o próximo entre de novo. Beleza? Quando o grupo entrar, vai ter tipo um pedestal de metal brilhante que vai iluminar o ambiente da caverna inteira, tipo um lugar de cerimonial. Vai ter uma tocha que vai se acender com fogo místico, aquela tocha mágica que não apaga. E vai aparecer um cálice de bronze. Tá? Vai aparecer o bronze. Esse local, esse pedestal, vai mudar de forma, se mexer e vai revelar um mapa. Que é um mapa da caverna, das cavernas todinha lá de dentro. Então o grupo pode mentalizar com o teste de sabedoria CD14 ou copiar o mapa com o mesmo teste CD14, né? O teste de inteligência CD14, tá? E aí o pergaminho mágico que eles levaram vai se abrir. E agora, se você tá assistindo e quer ver isso aí, você vai devagarzinho, porque eu só vou falar o que tá escrito lá no pergaminho. Vão aparecer coisas escritas lá.
E tem muito espaço, ou seja, outras coisas vão aparecer escritas. Mas no início vai aparecer só o seguinte: o cálice de bronze guarda a água da vida. O cálice de bronze oferece a água da vida. Nenhuma gota deve ser abandonada. Nenhuma gota deve ser desperdiçada. A água deve cuidar da vida. A água sagrada é a única capaz de apagar o fogo eterno. E aí, desse lugar lá, vai jorrar água em cima do cálice, enchendo o cálice. E aí os jogadores têm que decidir como é que eles vão levar essa água. Mas eles têm que levar essa água. Jesus já sabe de onde eu tirei isso daí. Eles vão ter que levar essa água. Ele percebeu, ó. Beleza. Então eles vão seguir. A ideia é, no percurso, eles vão passar por um monte de lugar. Você pode botar monstro, pode botar desafio, você pode botar o que você quiser no caminho. Desde que ele chegue. De árvore, né? Desde que ele chegue em 3 locais. O primeiro local é o primeiro local do desafio 1. Tá? É um grande salão escuro. E o pergaminho vai mexer, vai fazer barulho, alguma coisa para eles olharem. Quando o pessoal olhar o pergaminho, vai aparecer um novo escrito lá. E o escrito é o seguinte: o caminho do companheirismo não admite a solidão. Aquele que não tem com quem dividir é sozinho e será destruído. Aquele que é vazio vive em solidão. E aí o lugar vai começar a ser iluminado e vai aparecer o seguinte: vai aparecer um caminho cheio de estacas no chão. Essas estacas ou colunas de pedra, eles vão ter 1,5 metro de diâmetro e vão ficar próximas umas às outras. Mais ou menos 1,5 metro. Você tem que dar um pulinho e você chega na outra. A não ser que se você tiver que pular 2 espaços, você vai ter que pular 3 metros. Aí você calcula lá na hora. E vão ter vários números, igual vocês estão vendo aí, ó. Se possível, coloquem números romanos, que é para dar uma atrapalhada na galera, para ficar mais ou menos assim, ó. E aí, qual que é o lance? O lance é, a galera vai ter que subir nesses negócios para passar, mas alguns desses pilares vão cair. Esses são os pilares numerados. Então vamos lá. Vocês querem arriscar, por exemplo, nessa primeira fileira de pilares, qual pilar ficaria e qual pilar cairia? A primeira da esquerda? Essa primeira fileira. São os 5 primeiros pilares aí da borda da esquerda. Porque aquele quadrado no final é a chegada. O lugar não tem fundo, tá? Eu vou explicar depois o que acontece com os pilares se a pessoa errar. Você entrou nos puzzles de matemática aí que... Esse é um puzzle matemático. Esse é um dos meus pontos fracos. Né? Esse é o puzzle matemático. O segredo tá o seguinte. Só chuta um aí, Jesus. O 6. O 6 não cai. E aí, Marcelo? Agora que eu tô vendo aqui no decorrer da coisa, tem um número que repete também. Tem números que repetem. Tem números que se repetem. Então, por exemplo, 4 tem na primeira fileira, na segunda fileira, na quarta fileira. Lá na frente também tem. 9 também tem ali na primeira, na segunda. Sim, que é também pra não dificultar, porque não é de cara que os caras vão acertar, né? Então 49 cai. É o quê? 49 cai. Não, pô, a gente tá na esquerda ali, na parte primeira grossa fileira. Desculpa, mas o 49 vai cair. Por que 49 vai cair? Porque ele tá sozinho. Por que ele tá sozinho, cara? Olha o tanto de pilar que tem lá junto dele. Mas não tem outro 49. Não, mas o pilar 49 não tem. cai. Então, o 9 não deve cair, porque ele tá repetindo ele também. Na primeira fileira. 9, 4... 50, 3... 50.
50 tem mais probabilidade também. É um mistério. Não, mistério é outro sistema. Jesus tá no 6 e o 6 não caiu. A gente tem que ir andando até lá, é isso. Exatamente. E os que não tem número, a gente sabe que não cai. Será? Ué, não sei, perguntando. Você não pisou nem da primeira fileira, como é que você vai saber? Eu vou atrás do Jesus. Mas até Jesus fala, ele tá no 6. Então, quando ele sai do 6, eu vou pro 6. Ah! E vem as seguintes regras. Já tá Deixa eu inventando ver. regra nova. Não, tá anotado aqui. Eu só tô posso contar o plot, peraí. Não pode trocar o puzzle no meio, porra. Não tô trocando. É porque tem uma regrinha aqui. Os pilares que já foram pisados, eles afundarão 6 metros quando abandonados. Ou seja, o caminho não pode ser repetido. Eu tava procurando certinho aqui para ler acertado. É possível escapar com um teste de reflexos ou destreza, com a dificuldade que você quiser, de acordo com o nível do grupo, caso você pise num pilar errado e ele afunde. Porque ele não vai pro infinito. Ele vai cair cerca de 15 metros. Se você cair do pilar é que é o problema. Que aí não tem fundo. Mas você vai ficar lá afundado e não vai conseguir prosseguir. Eu falei 15 metros, né? Mas não é 15 metros, não. É 9 metros, se ele ceder. 4, então. O 4 você vai e ele fica em pé. Beleza. Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte, ó. O caminho do companheirismo não admite a solidão. Isso aí é só uma introdução. Ou seja, o companheirismo significa que não existe algo sozinho. Par ímpar. Não, esse é o primeiro pensamento, mas o ímpar também pode fazer você ficar dele, tá? Aí vem o segundo pensamento, que é aquele que não tem com quem dividir é sozinho e será destruído. Ou seja, qual número não pode ser dividido? Número primo. Números primos. Ou seja, todos os números primos vão cair. 19, 7... Ó, o 3 cai, 1 cai, 2 cai, 5 cai, 7 cai, 11 cai, 13 cai, 17, 23. Ou Então seja, esses quando você chega lá no final, você tem que pular diretamente do 12 e do 49 pro quadrado. por quadrado. Mas aí é 3 metros, ou então você faz um teste e ainda consegue escapar. Então essa é a lógica. Por quê? E os que tiverem vazio vão cair. Porque é a última. Aquele que é vazio vive em solidão. E ele vai cair. Então esse é o primeiro. Você tem os pilares numerados, números primos são os que vão cair. Aí você pode ver, não, então eu posso repetir o número, eu vou tentar a lógica do número par e número ímpar, eu vou ficar quebrando a cabeça, mas dá pra saber. Mas aí você tem que ficar lendo o negócio, realmente. Quando você passar dessa, você volta, aqui tá o esqueminha, ó, o mapinha, como é que fica. Dá pra ver, ó. Dá pra ver. Quais são, quais não são. Quando passa por esse e passa por outros desafios, a gente chega no segundo desafio, que é o fogo eterno, que é o tema, a porta de pedra. Como é que funciona isso aqui? A porta de pedra é um local bem pequeno, ele tem 6 metros de diâmetro, tá? Duas portas de pedra. Uma a que você entrou com o grupo. Quando o grupo entra, ela fecha. Do outro lado tem outra que tá lacrada. No centro tem um pedregulho que fica ocupando espaço. Então ele deixa só 1 metro. Ele tem 3 metros de diâmetro. Então fica só uma faixa de 1,5 metro pra galera transitar apertado ali. E espalhados nesse lugar circular, existem 7 desses pilaretes aí com essas cuias de pedra em cima. Aí o seu pergaminho ele vai tremer de novo, vai vibrar, chamando a tua atenção e vai revelar uma nova mensagem, tá? Esses pilaretes eles têm 75 centímetros de altura com a cuia em cima, tá? Vai aparecer o seguinte: os pilares da Terra devem curvar-se diante da sua inteligência. Não um, nem 2, mas todos. Dizem que os anões são orgulhosos e não se dobram, como as rochas. Na verdade,
As rochas é que são como os anões. Ou todas se curvam, ou a jornada termina. O tempo fluirá contra você. Bom, logicamente o pessoal vai ficar pensando e vai ficar olhando esses pilares. O jogador normalmente vai querer fazer o quê? Vai ver se consegue mexer o pilar. Porque ele não está fundido no chão, ele está encaixado. Quando o primeiro mexer lá, um teste de força baixo, esse pilar vai se inclinar. E quando esse pilar se inclinar, seja ele qual for, os dois pilares do lado também se inclinarão. Só que aí vem a pegadinha. Quando você vai inclinando eles desse jeito, e inclina um que estava em pé, mas está do lado de um outro pilar que estava inclinado, quando você inclina esse, o outro volta ao normal. Então o que o grupo tem que fazer? Tem que fazer todos se inclinarem para que seja possível abrir a porta. E aí vem a pegadinha. Cada vez que eles fazem uma inclinação de pilar, as cuias vão começar a fluir água. Não é que ela vai ficar fluindo água, vai fluir um pouco de água. Se eles demorarem demais, essa água vai transbordar. E se essa água transbordar, vai começar a lotar o lugar. Como é que funciona? Você imagina que deve ter uns 18 movimentos a 30 movimentos para encher o lugar de água. Tá? Se você quiser dar mole pro pessoal, joga logo 50 tentativas. Porque esse enigma aí dá para resolver. Deixa eu até ver que eu anotei aqui. Em 9 tentativas você consegue resolver. Como é que funciona? Agora eu vou botar o esqueminha dele aqui, ó. Esses aqui são os pilares. Quando você inclinar um, igual esse aqui, ó. Inclinei um. Deu pra ver aí na transmissão? Uhum. O de lá vai inclinar e o antes vai inclinar também. O que ele tem que fazer é inclinar todos. Então, se esses estão inclinados, ele vai inclinar esse aqui. Esse daqui vai voltar ao normal e esse de cá vai inclinar. E aí é um desafio de lógica onde ele vai ter que fazer com todos até que todos eles fiquem inclinados. Se seguir nessa mesma proporção aqui, 9 movimentos. Ele vai conseguir fazer com que todos fiquem inclinados. Eu tentei aqui de várias maneiras. Eu consegui o de 9 movimentos, eu consegui com 13 movimentos e consegui com 15 movimentos. Não, 15 não. 17 movimentos. Sacaram a lógica? Esse daí eu já vi em jogos de videogame mesmo. Tem alguns desses aí de... Essa de um movimentar outra coisa e tal. Movimentar Sim. os paralelos, né? Então esse daqui não tem muito... O negócio é mais mão na massa mesmo, tá? E quando eles prosseguem, passando por essa, a porta se abre, eles vão chegar até essa belíssima imagem, que é uma parede recortada, cheia de lava escorrendo, e dentro de dessas cachoeiras de lava tá a chave que eles precisam. Só que eles não conseguem pegar da lava. Nem magias que eles soltarem vão ser eficientes. O pergaminho vai vibrar e vai aparecer a última mensagem, que é: o cálice de bronze guarda a água da vida. O cálice de bronze oferece a água da vida. Nenhuma gota deve ser abandonada. Nenhuma gota deve ser desperdiçada. A água deve cuidar da vida. A água sagrada é a única capaz de apagar o fogo eterno. O fogo eterno é como a vida que queima dentro de todos nós. E aí o cara vai ter que apagar esse troço resolvendo esse enigma. E aí, lógico, se ele derramou a água, se ele desperdiçou a água, ou se ele usar a água fora do cálice, ele perdeu o processo. Eles vão ter que voltar tudo e pegar mais água. Se não, ele vai ter que arrumar um jeito de apagar esse troço aí, esse fogo, com essa água. E aí vai do bom do coração do mestre. A saída clássica, né, Jesus? Do Ed Murphy.
do Ed Murphy é o quê? O cara pega e ele olha, tem tanto de fogo, não dá pra apagar com um copo d'água. Ele bebe a água. Porque ele tá no meio do fogo e tá no nosso calorão, né? Calorão e bebe. Bluf. Por quê? Porque o fogo queima dentro de nós. E aí o fogo apaga. Aí ele consegue pegar o que ele precisa. Mas aí o mestre pode considerar outras soluções que os jogadores tiverem. Quando eles conseguirem o item, todo lugar, todo o sistema de armadilhas vai se desfazer, eles vão poder voltar, pegar a chave e passar. E aí tá com o item na mão, aí o que o item faz, o que pode fazer, isso aí fica livre para você escolher. Então esse é um grupo de 3 desafios, que são 4, para você usar aí na sua campanha. Bem elaborado, só printar a tela e pegar os esqueminha aí que vocês vão conseguir. O que você achou, Marcelo? Difícil demais, chato demais, longo demais? Não. Eu achei que foi interessante porque ele tem um componente linguístico, de você deduzir o que significam as dicas, né, do pergaminho. Tem matemático, tem... A gente acha que era uma das possibilidades, a gente não lançou, não pegou essa. Mas ele tem o enigma matemático, ele tem o enigma mecânico, né, que é aquele que a gente comentado. E eu acho que E ele tem esse quase filosófico aí do fim. E é interessante que vocês dois tenham pensado em coisas elementais, né? O Jesus também é elemental. E o do Jesus, quando ele foi falando, me lembrou o que eu gosto muito do Quinto Elemento. Mas eu vou falar um segredo pra você, Marcelo. Quando eu estava pensando nisso aqui, eu estava pensando exatamente o que o Jesus pensou. Que eu ia fazer das estações do ano, usando os elementos por causa do Quinto Elemento, que era um dos filmes que eu ia sugerir. Mas eu falei, mas é só por causa dessa cena, eu não vou sugerir por causa de uma cena no filme. Mas é um coração. Mas é um puzzle fundamental, né? É um puzzle essencial da história. Né? Aí eu falei, eu vou fazer isso aqui porque eu tinha visto uma postagem antiga de um blog uma vez falando do Enigma das Tochas. Aí eu falei, não, vou usar, porque é um troço bacana. Já vi muito você usar isso aí, que virou os pilares, né? Que se curvam diante da pessoa. O dos pilares do chão, esse é original, quer dizer, pode ser que alguém tenha feito um troço parecido. Tem mesmo até no Indiana Jones, né? Mas o Indiana Jones é o nome do senhor, né? Ele tem que pisar nas letras. Só que o que eu tinha feito antes, eu já usei isso aí antes, ele era diferente, ele era para ser para mais de uma pessoa. E ele era um pouco mais complexo. Era o seguinte, quando uma pessoa pisa dos pilares e uma outra pessoa pisa em um outro pilar numerado, o terceiro pilar tem que ser um número que seja maior do que a soma desses dois. E aí o troço ia crescendo. Mas esse é o... Eu acho que o problema dos puzzles matemáticos pra mim é sempre na parte da dica. Esses eu acho os mais difíceis de você dar dicas que sejam compreensíveis sem serem óbvias. Eu tive que refazer essas dicas. Eu pensei assim, eu não vou botar só os puzzles, eu vou botar esses enigmas, né? Porque é deles que se acha a resposta. E eu tive que pensar nisso daí de maneira até explícita, porque quem que vai pensar que é número primo? O cara não vai pensar, os caras vão derrubar umas 4 pilares desse aí, até... O que tá escrito aí? Mas a dica do número primo tava boa, tava bem construída. Tanto é que eu pensei primeiro para o ímpar, mas depois quando você falou de novo da divisão, eu falei, é o primo. Mas é o que eu falei, por exemplo, nessa que você falou de os dois tem que ser maior e tal, já é mais complicado. Por isso que eu nem adotei, porque os números tinham que ser bem maiores. E outra, quando eu fiz, eram bem menos fileiras. As fileiras eram menores. Então você não tinha números tão grandes mais. Bom, vamos prosseguir é bom, né? Vamos prosseguir, porque estamos acabando, galera. Não precisa desesperar, não. Você não acha que a gente vai até 5 da manhã, não, viu? Que nós não vamos. Nós estamos aí com o último enigma do Top 5. Esse daí, ó. Nunca chega adiantado, nunca chega atrasado. Sempre chego na minha hora. Venho em prenúncios ou repentinos. Alguns me buscam, outros me levam. Todos me temem. Sou definitivo,
único e eterno. Eu falei no início lá, né? Um mago, né? Que nunca chega adiantado, nunca chega atrasado. O Gandalf, né? Eu chego na hora. É o tempo, não é não? Ah, passou perto. Deixa eu botar aqui, peraí que eu tirei o negócio. É a morte. Mas aí você botou tudo no masculino. Ah, mas aí que tá a pegadinha. Ah, tem pegadinha. Está no masculino porque a língua que você usou pra traduzir tá assim, porque na original é neutro. Aí, viu? É a Mortix. Mortix. É porque isso faz diferença. Em inglês eu consideraria morte, em português eu não considerei.